Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito dos axiomas de Peano e como, a partir dos axiomas de Peano, a gente obtém aí os conjuntos dos números naturais, né, que a gente usa no dia a dia da nossa vida, né? E na matemática a gente usa muito, não é diferente. Bom, é, vamos lá então, né? Os axiomas de Peano são o quê, pessoal? São afirmações matemáticas intuitivas que assumimos como sendo verdadeiras, né? Então, o axioma de Peano é um axioma, né? E axiomas são o quê? São afirmações matemáticas que a gente não demonstra e assume elas como sendo verdadeiras. Então, os axiomas de Peano não são diferentes. A gente vai assumir eles como sendo verdadeira, né? E claro, lembrando que axioma, né, tem aquela ideia de ser algo muito intuitivo, né? Algo que é, digamos assim, palpável do ponto de vista do nosso cotidiano, né? E conforme eu mencionei, a partir dos axiomas de Peano, a gente consegue construir o conjunto dos números naturais, né, que são conhecidos aí como conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, né? Ou dependendo do autor, dependendo do contexto que estiver trabalhando, também é considerado os números naturais, incluindo o zero. Então, pode aparecer essas duas coisas aí e as duas maneiras está correta, tá, pessoal? É comum também, é frequente, né, aparecer a notação dos números naturais, né? Dessa forma aqui com um asterisco, né, para enfatizar que está considerando os números naturais sem o zero, ok? Porém, no nosso contexto aqui, a gente vai denotar apenas pela letra N mesmo, né? E a gente vai considerar aí o 1, o 2, o 3 e assim por diante, beleza? Bom, pessoal, o axioma de Peano, né, a relação que ele tem com os números naturais, né, esses axiomas ele explora a essência, a ideia do que representa os números naturais, né? E para isso eu quero comentar com vocês rapidamente aqui, do ponto de vista da história matemática, né, como que surgiu a ideia dos números naturais, né? A ideia em si, ela vem desde a antiguidade, claro, com o passar do tempo foi se formalizando as teorias numéricas, formalizou-se os números, né? Criaram-se os números indo-arábicos, criou-se o sistema decimal e a gente tem uma maneira de representar os números naturais, né? Mas para resgatar essa ideia do que é efetivamente, né, os números naturais, o que representa, qual a ideia por trás dos números naturais, né? Eu vou começar com a história da antiguidade, né, de como que funcionava o processo de contagem, né? Então, na antiguidade, quando os pastores iam levar as suas ovelhas para pastorear, o que, que eles faziam? Né? Eles separavam lá uma sacola de tecido, alguma coisa assim, e para cada ovelha que ele tinha, que ele ia levar de manhã para pastar, né? Ele pegava uma pedrinha e colocava dentro dessa sacola. Então, separava uma ovelha, colocava uma pedrinha, separava outra ovelha, colocava outra pedrinha. E ele ia lá, levava as ovelhas deles para pastar. Ao final do dia, né, quando ele ia trazer as ovelhas dele embora, o que, que ele fazia então? Para cada ovelha que ele recolhia, ele tirava uma pedrinha daquela sacola. Ele ia fazendo esse processo, né, até que ao final, né, não deveria teoricamente sobrar nenhuma pedrinha. E caso sobrasse alguma pedrinha nessa sacola, significava o quê? Significava que tinha alguma ovelha faltando. Então, esse é o processo primitivo de contagem, né? Esse é um dos primeiros processos de contagem que se tem registro. E essa é a ideia dos números naturais, né? Claro, com o passar do tempo aí, né, para não ter que ficar carregando sacolas de pedra, né, o ser humano inventou a linguagem, inventou os números, né, que a gente utiliza para fazer esse processo de contagem, né, de uma maneira abstrata, mais eficiente, vamos dizer assim, né, do que ficar carregando pedra para usar a contagem, para fazer a contagem, quer dizer. Então, né, os axiomas de Peano ele vem nessa direção, ele resgata essa ideia, né, de contagem, essa ideia de essa ideia de você ir associando, né, os elementos àquelas pedrinhas, né, essa ideia de você, vamos dizer assim, enumerar elementos, ordenar elementos, né. E pra gente, então, né, pra gente enunciar os axiomas de Peano, né, a gente precisa de um conceito primitivo chamado sucessor, né? O que, que significa sucessor? Sucessor é algo que vem logo após ou logo depois, né? Então, no caso das ovelhas lá, né? Você teria uma ovelha, logo após aquela ovelha vem outra ovelha, ele associa outra pedrinha, então você tem um após o outro. Então você tem uma ovelha após a outra, uma pedrinha após a outra que ele vai colocando naquela sacola, né? E essa é a ideia de sucessor, né? Como se tivesse uma fila de ovelhas, né?
e você fosse contando, né? Onde a próxima ovelha a gente chama de sucessor, né? A próxima ovelha da fila a gente chama de sucessor da ovelha anterior. Bom, tendo isso em mente, né? A ideia de sucessor, que é algo que vem logo após ou logo depois, a gente pode então enunciar aqui os conhecidos axiomas de Peano, né? Bom, o primeiro axioma de Peano, ele diz o quê, pessoal? Então, ó, só para a gente se localizar aqui, para a gente formalizar do ponto de vista matemático, né? Vamos considerar um conjunto X, né? Que a gente vai ver que ele vai poder ser chamado de conjunto dos números naturais. A gente vai denotar ele pela letra N, né? E, claro, a gente vai poder chamar um conjunto X qualquer de conjunto dos números naturais, né? Se ele, evidentemente, satisfazer os axiomas de Peano, né? Então, a gente considera, a princípio, o X um conjunto qualquer, né? Uma coleção de coisas ou objetos, né? E agora a gente vai ver os axiomas de Peano, que são, então, as características que permitem que esse conjunto seja ou não caracterizado como conjunto dos números naturais. Então, ó, o primeiro axioma de Peano, ele diz o seguinte pra gente, né? Que todo elemento x pertencente a x possui um único sucessor. Então, veja bem, né? Quando a gente olha para os números naturais, essa ideia é evidente, né? Após o 1, você tem um único sucessor, que é o 2. Né? Você não tem um outro número natural que vem logo em seguida após o 1, né? O 3, o 4, eles estão após o 1, mas ele não é um após logo em seguida, né? Que está na sequência, que é o próximo. Então, após o 1, só tem o 2. Após o 2, só tem o 3. E assim por diante. Então, essa é o primeiro axioma de Peano, né? Então, num conjunto, né? Para esse conjunto, se você tem esperança que um determinado conjunto seja os números naturais, é preciso que esteja presente a ideia do sucessor e que, após um elemento, exista um único elemento após ele. Okay? A outra ideia do axioma de Peano, né, o segundo axioma de Peano, né, diz o seguinte: se você tiver dois elementos no conjunto X e esses dois elementos forem diferentes, quando você tomar o sucessor de cada um desses elementos, né, esses sucessores, quando você comparar os dois, eles também vão ser diferentes, ou seja, números diferentes possuem sucessores diferentes, né? Essa ideia também se faz presente nos números naturais. Se eu pegar, por exemplo, o número natural 2 e 9, quem que é o sucessor do 2? É o 3. Se eu pegar o 9, quem que é o sucessor do 9? O sucessor do 9 é o 10. Então, veja que 2 é diferente de 9, né? E, nesse caso, o 3 também é diferente de 10. Então, números diferentes possuem sucessores diferentes, né? Essa ideia também está presente nos números naturais. E é uma ideia, então, que vai ajudar a gente a caracterizar os naturais. O terceiro axioma de Peano diz o seguinte, né? Existe um único elemento nesse conjunto, né? Que não é o sucessor de nenhum outro elemento, né? E, de fato, se a gente olhar para os números naturais, né? Existe um elemento que ele não é sucessor de ninguém, né? Aí vai depender do contexto. Você vai considerar o zero ou não. Se você não considerar o zero, né, considerar os naturais a partir do 1, esse elemento vai ser quem? Vai ser o número 1. O número 1 não é sucessor de ninguém. Agora, qualquer outro número natural que não seja 1, ele é sucessor de alguém. Por exemplo, o 7 é o sucessor do 6, né? O 3 é o sucessor do 2. O 25 é o sucessor do 24. E qualquer número natural que você considerar vai ser sucessor de alguém, com exceção, claro, do primeiro elemento ali, que a gente chama de 1. Ok? Agora, se você considerar o zero, né? Aí não. Aí o zero vai ser esse primeiro elemento, né? Então, isso vai depender aí do que você quer considerar. Isso é importante, porque abre possibilidade para os dois casos, né? Por isso que a gente pode, na verdade, considerar os naturais como tendo zero ou os naturais sem ter o zero. Porque as duas maneiras que você considerar, elas vão satisfazer os 4 axiomas de Peano. Então, por isso que eu posso chamar os dois conjuntos de conjunto dos números naturais, né? Isso que é uma coisa muito interessante. Então, não é que tem um jeito certo ou um jeito errado, considerar 0 ou 1. Você pode considerar os dois casos, né? Claro, você escolhe um deles para considerar, mas os dois casos está, do ponto de vista axiomático, correto de você ser considerado. Né? Então, né, só para resumir aí, né, o terceiro axioma de Peano fala que o conjunto, né, para ele poder ser um candidato a ser um conjunto dos números naturais, né, ele precisa ter um elemento que não é sucessor de ninguém, né, e tem que ser um único elemento, não pode ser dois elementos, né, nesse conjunto. Bom,
E por fim, a gente tem o quarto axioma de Peano, né? Que é um axioma, um dos mais importantes axiomas de Peano, que é o axioma da indução, também conhecido como princípio da indução, né? Ele diz o seguinte, né? Considera Y um subconjunto de X, né? X é o conjunto que é o, vamos dizer assim, o candidato a ser conjunto dos números naturais, né? E se o 1 está nesse subconjunto Y, né? E o sucessor de todo elemento de Y também está em Y, não tem opção. Esse Y vai ter que ser o próprio conjunto X. Então, se a gente pensar no X como sendo os naturais, né? Isso faz sentido. Se você pegar um subconjunto dos números naturais que contém o 1, né? Suponha que a gente está considerando agora aqui, então, os naturais como sendo o conjunto do 1 para frente, né? Sem considerar o 0. Se você considera o 1 nesse conjunto e você assume que todo elemento que está nesse conjunto, o sucessor dele também está, bom, veja que acontece o quê? Bom, como o 1 está lá, então o sucessor do 1 também está lá, ou seja, o 2 está lá. Como o 2 está lá, então o sucessor de 2 também está lá. Quem que é o sucessor de 2? É o 3. Então o 3 também está no Y. Né? E assim por diante. Né? Se você tem um número n que está no Y, como o sucessor de todo elemento de Y deve estar em Y, isso é uma característica que eu estou dando para esse conjunto Y, né? Então o n mais 1 está em Y. Né? Com isso, o princípio de indução ele diz exatamente o que para você? Caso isso seja satisfeito, então, né, esse então é a afirmação, né, que faz o quarto axioma de Peano, né? Então, esse conjunto vai ser, esse subconjunto, que a princípio é um subconjunto, vai ser todos os números naturais, ou seja, o y vai ser igual ao x, é esse conjunto x aí, né? Então, veja bem, precisa ter o primeiro elemento lá, né? E, ao assumir que um enésimo elemento está nesse y, se isso implicar que o próximo também está, né, se isso sempre acontecer, então quer dizer o quê? Que esse conjunto y é todos os números naturais. Né? Então, todos os naturais estão em y. Então, você tem aí que os naturais estão contidos em y e, consequentemente, vai ser igual, né? Uma vez que está pegando o y subconjunto. Então, essa é a ideia. Né? Então, veja, ó, resumindo aqui, então, você precisa de ter 1 no subconjunto, né? Então, essa é uma das condições. Qual é a outra condição? Que o sucessor de todo elemento de y também está em y. Então, isso aí implica, né, o axioma então, de indução diz que então, todo elemento, né, dos naturais vai estar em y. Todo elemento de x está em y, ou seja, y vai ser igual a x. Depois eu vou fazer uma aula, né, só para discutir um pouco mais essa questão do axioma de indução, vou fazer alguns exemplos, resolver alguns problemas, fazer algumas demonstrações, né? Que é um axioma aí muito importante, tá, pessoal? Bom, então veja, se considerarmos os conjuntos x como sendo o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ou então x como sendo 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, esses dois conjuntos, eles satisfazem, né, os 4 axiomas de Peano. Então, por isso que eu posso chamar esses dois conjuntos de números naturais, né? Por quê? Porque os números naturais é qualquer conjunto que satisfaz o quê? Que satisfaz esses 4 axiomas de Peano. Então, são os axiomas de Peano que caracterizam, do ponto de vista matemático, quem são os números naturais, né? E isso está diretamente relacionado, né, com o princípio da contagem, de você considerar o sucessor, né? Então, se a gente estrutura, né, como a gente conhece o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? A gente vai do 1 até o 9, né? E tem o 0 também. E aí depois a gente utiliza a representação decimal e a gente considera, então, a gente consegue, através da representação decimal, né, expressar qualquer número natural, né? Que você vai ter na prática aí, né? Como você sempre tem um sucessor, né? Então, o processo de você tomar o sucessor ele não acaba nunca. Com isso, você tem o que também? Que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, né? Tem infinitos elementos lá dentro. Então, é um processo que não acaba nunca, ok, pessoal? Então, só para finalizar aqui, né? Esses são, então, os 4 axiomas de Peano, né? E, através dele, a gente consegue, então, né, caracterizar o que são os números naturais, né? Como assim caracterizar, pessoal? O que a gente fez aqui, em resumo, né, foi sintetizar através de axiomas, que são afirmações, né? Afirmações matemáticas. Então, a gente sintetiza, né, nesses 4 axiomas, a ideia dos números naturais.
Que ideia é essa, né? A ideia do princípio de contagem, de você contar os elementos, né? Você vai contando, você vai ordenando, é um após o outro, você vai tomando um sucessor, né? E essa contagem tem algumas características, né? Que sempre é um único elemento após o outro, né? Se elementos que são diferentes, os sucessores deles também são diferentes. E tem um elemento que ele não é o sucessor de ninguém, que é onde você começa o seu princípio de contagem. Isso é importantíssimo na contagem, né? Porque a contagem ela sempre começa. Você começa, comecei a contar agora. Então você tem lá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente, né? E claro, o princípio de indução aí, né? Que fala o seguinte, né? Que se você está contando um, né? Do um você pode contar o dois, o dois você pode contar o três. E esse processo é sucessivo, né? Você pode tomando um sucessor sucessivamente, né? Você pode fazer esse processo, né? Então quer dizer que ao fazer isso você passa por todos os números naturais, né? Então você consegue construir esse conjunto infinito de números naturais. Bom, pessoal, isso aqui eu queria dar essa ideia mais técnica para vocês, né, de como você enxerga os números naturais, né, de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista axiomático, né, partindo de afirmações matemáticas, você então obtém o conjunto dos números naturais. É importante ressaltar aqui, apenas para a gente finalizar, né, que muitos livros eles assumem os números naturais como conceito primitivo. E as propriedades dos números naturais, ele assume como axiomas. Então, a gente vai ver depois, né, que os números naturais têm propriedade, né? A gente vai ver que você pode somar número natural, você pode multiplicar número natural, você tem propriedade, né, que a ordem que você soma não interfere no resultado, a ordem que você multiplica também não interfere, você tem as propriedades de distributiva, né? A multiplicação distribui na soma. Então, você tem uma série de propriedades associadas aos números naturais, né? Que a gente vai ver depois. E essas propriedades, né? Elas são assumidas em muitos livros como axiomas, né? E os números naturais, que são esse conjunto que representa a ideia de contagem, é assumida como conceito primitivo. Então, é importante ressaltar que em alguns livros isso é feito, né? Porém, quando a gente faz uma abordagem um pouco mais formal, a gente não precisa de assumir as propriedades, assumir a soma e a multiplicação dos números naturais como axiomas e conceitos primitivos. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode estabelecer, então, considerar, né, os axiomas de Peano, né? E a partir desses 4 axiomas a gente consegue definir a soma, consegue definir a multiplicação, né? E a gente consegue, então, demonstrar, né, as propriedades associadas aos números naturais. A gente não precisa, então, assumir elas como sendo axiomas. A gente assume axiomas antes, né, e transforma aquilo que seria um axioma em proposição. Então, as propriedades dos números naturais, né, quando você faz a abordagem axiomática pelos axiomas de Peano, as propriedades dos números naturais deixam, né, de ser axiomas, né, e passa a ser proposições demonstráveis, né, que você consegue então usar os axiomas para demonstrar aquelas propriedades, né? E o axioma que a gente mais usa quando a gente vai demonstrar as propriedades é, evidentemente, o axioma de indução, né, o princípio de indução. Bom, pessoal, então o que eu queria falar com vocês basicamente era isso, né? Até uma próxima oportunidade. Espero que tenha esclarecido para vocês, né, a ideia dos números naturais e essa construção axiomática. Até mais e um abraço a todos.